Você gosta de história de amor à primeira vista? Então fique até o final que você vai se surpreender. Mas antes de continuar, me fale de onde você está assistindo e que horas são. Seu comentário é muito importante para o canal. Vamos lá. Ele desceu da caminhonete preta importada com o coração pesado, sem imaginar que aqueles poucos passos em uma estrada de terra mudariam tudo o que ele achava saber sobre a própria vida. O cheiro de terra molhada, o canto distante de um galo e o silêncio quase respeitoso do interior o atingiram de uma vez, como se o mundo tivesse diminuído o volume só para obrigá-lo a sentir. Rafael Monteiro tinha dinheiro suficiente para comprar cidades inteiras, mas naquele instante, parado diante de uma pequena propriedade cercada por árvores antigas, sentiu algo que nenhuma reunião milionária em São Paulo jamais tinha provocado. Um vazio estranho, misturado com expectativa. Ele viera ao interior apenas para resolver um problema burocrático. Uma fazenda herdada de um tio distante, esquecida por anos, agora precisava ser vendida ou regularizada. Rafael planejava passar no máximo 2 dias ali. 2 dias e nada mais. Era o que dizia a si mesmo enquanto ajeitava o relógio caro no pulso, destoando completamente do cenário simples ao redor. Foi quando a viu. Ela atravessava o pequeno portão de madeira com uma cesta nos braços, os cabelos castanhos presos de qualquer jeito, algumas mechas soltas caindo sobre o rosto queimado de sol. Vestia um vestido simples, desses que parecem feitos para o calor e para a vida sem pressa. Ao levantar os olhos, os dela encontraram os de Rafael, e o tempo fez algo curioso, desacelerou. Por um segundo, nenhum dos dois falou. O mundo continuou, mas para eles ficou suspenso. "Bom dia", disse ela, com uma voz tranquila, quase tímida, mas firme o suficiente para denunciar que sabia muito bem quem era. Rafael abriu a boca para responder e demorou mais do que deveria. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque algo nele tinha se desorganizado por dentro. "Bom dia, Bom dia", repetiu, soltando um meio sorriso sem perceber. Ela sorriu de volta. Um sorriso pequeno, sincero, daqueles que não pedem nada em troca. E foi ali que Rafael percebeu, sem entender como, que nunca tinha sido olhado daquele jeito antes. Não havia interesse, não havia curiosidade pelo carro, pelo relógio, pelo nome, apenas presença. "Você deve ser o dono da fazenda do seu Augusto", comentou ela, apoiando a cesta no chão. Quer dizer, era do meu tio. "Meu nome é Rafael. Prazer. Eu sou Helena." O nome dela soou simples e perfeito, como se combinasse com o lugar, com o céu aberto, com o vento leve que fazia as folhas das árvores se moverem lentamente. Helena trabalhava como professora na pequena escola da região e ajudava os pais na plantação. Desde criança, conhecia aquela terra como quem conhece a própria história. Rafael, por outro lado, conhecia números, contratos e prédios altos. Ainda assim, naquele instante, parecia que era ele quem estava fora do lugar. "Você veio vender a fazenda?" perguntou ela, sem acusação, apenas curiosidade. "Talvez. Ainda não decidi. Seria uma pena", respondeu ela, pegando novamente a cesta. "Esse lugar tem alma." A palavra ficou ecoando na cabeça dele. Alma. Quantas coisas na vida de Rafael tinham alma? Eles caminharam juntos por alguns metros, conversando sobre banalidades. O calor, a estrada ruim, a cidade pequena. Rafael se surpreendeu ao rir de verdade, algo que não fazia há muito tempo. Helena falava com naturalidade, e o jeito como gesticulava. Como parava para cumprimentar quem passava. Revelava uma vida inteira construída ali. Quando se despediram, Rafael ficou parado observando enquanto ela se afastava. Só então percebeu que o peito estava apertado de um jeito novo. Não era ansiedade, nem estresse. Era algo perigoso. Naquela noite, hospedado na única pousada da cidade, ele não conseguiu dormir. Pensava nela, no sorriso, na voz, na maneira como dizia as coisas simples, como se fossem importantes. Pela primeira vez em muitos anos, o dinheiro não tinha sido suficiente para preencher o silêncio. E mal sabia Rafael que aquele era apenas o começo.
Os dias seguintes o puxaram para mais perto do que ele planejava. Rafael decidiu adiar compromissos, inventou desculpas para o escritório. Algo impensável semanas antes. Sempre encontrava um motivo para passar perto da escola, da plantação, da pequena venda da cidade. Helena parecia surgir naturalmente, como se o destino tivesse decidido brincar. Vocês da capital sempre têm pressa, comentou ela certa tarde, sentada na varanda da casa simples dos pais, oferecendo um café passado na hora. Talvez eu só nunca tenha aprendido a ficar, respondeu ele, olhando ao redor. Ela o observou em silêncio por alguns segundos, como se enxergasse além da roupa cara e do jeito contido. Ficar também dá medo, sabia? Rafael assentiu. Pela primeira vez, sentia que alguém o entendia sem precisar de explicações longas. O interior, que deveria ser apenas um cenário passageiro, começava a se transformar em refúgio. E Helena, sem perceber, tornava-se o centro disso tudo. Ele tinha tudo. Mas agora começava a entender exatamente o que sempre lhe faltou. E o amor, silencioso e paciente, já tinha encontrado o caminho até ele. Na manhã seguinte, Rafael acordou antes do sol nascer. Algo que não acontecia havia anos. O quarto simples da pousada ainda estava mergulhado na penumbra. E o silêncio do interior era tão diferente do barulho constante da cidade grande que ele precisou de alguns segundos para lembrar onde estava. Sentou-se na cama, passou a mão pelo rosto e soltou um suspiro longo. Dormira mal, mas não por preocupação. Era outra coisa. Um pensamento insistente que se recusava a ir embora. Helena levantou-se, tomou um banho rápido e vestiu uma roupa mais simples do que de costume, quase como se quisesse se misturar ao lugar. Ao sair, o cheiro de pão fresco vindo da cozinha da pousada o atraiu. A dona, uma senhora de sorriso fácil, serviu café sem perguntar nada, como se soubesse que aquele homem precisava exatamente daquilo. "Primeira vez por aqui?" perguntou enquanto colocava a xícara à frente dele. "Primeira", respondeu, mexendo o café devagar. "O interior costuma pegar a gente de surpresa", comentou ela, piscando um olho antes de se afastar. Rafael sorriu de canto. Se ela soubesse. Depois do café, ele dirigiu sem rumo certo pelas estradas de terra. A fazenda do tio ainda precisava de atenção, mas algo o puxava em outra direção. Acabou estacionando perto da escola da cidade. Um prédio pequeno, pintado de azul claro, com janelas grandes e um pátio simples. Crianças corriam, riam alto, e aquela cena despertou nele uma sensação estranha, quase esquecida. Helena saiu pela porta principal com alguns cadernos nas mãos. Usava uma saia simples e uma blusa clara. Quando o viu encostado na caminhonete, pareceu surpresa, mas não desconfortável. "Bom dia de novo", comentou aproximando-se. "Bom dia. Espero não estar atrapalhando." "Não está. As crianças estão no recreio." Ele apontou para o prédio. "Você gosta do que faz?" Ela sorriu, ajeitando os cadernos contra o peito. "Gosto. Nem sempre é fácil, mas é aqui que sinto que faço diferença." Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Diferença. Outra. Palavra que quase não fazia parte do vocabulário dele. Na cidade, ele era respeitado, temido, admirado. Mas ali, Helena falava de impacto real, de rostos, de histórias. "Quer conhecer a escola?" perguntou ela, percebendo o interesse. Ele aceitou, e caminharam juntos pelos corredores simples. As paredes tinham desenhos coloridos, frases escritas à mão, mapas antigos. Nada era perfeito, mas tudo tinha vida. As crianças o observavam curiosas. Algumas acenavam, outras cochichavam. Rafael sentiu algo apertar no peito de novo. Quando saíram, ele comentou quase sem pensar: "Esse lugar faz a gente lembrar do que importa." Helena o olhou de lado. Às vezes a gente só precisa sair do barulho para escutar melhor. Eles caminharam até a sombra de uma árvore grande perto da escola. O vento balançava as folhas e o sol filtrava a luz de maneira suave. Rafael contou um pouco sobre sua vida na capital, sem entrar em detalhes técnicos. Falou do ritmo acelerado, das reuniões intermináveis, da sensação constante de estar correndo atrás de algo que nunca chegava. "E você?" perguntou ele. "Nunca pensou em sair daqui?" Ela respirou fundo antes de responder. "Já pensei,
Quando era mais nova, achava que o mundo estava todo lá fora. Mas com o tempo percebi que o mundo também pode ser pequeno e ainda assim completo. Ele repetiu a palavra em silêncio. Nos dias que se seguiram, Rafael passou a fazer parte da rotina da cidade. Almoçava no pequeno restaurante da praça, comprava frutas na feira, cumprimentava pessoas pelo nome. Helena estava quase sempre por perto. Às vezes caminhavam juntos, outras apenas trocavam olhares rápidos, mas a presença dela era constante e confortável. Certa tarde, sentaram-se à beira de um riacho que cortava a região. A água corria tranquila, refletindo o céu. "Você parece diferente desde que chegou", comentou ela, jogando uma pedrinha na água. "Diferente como?" "Menos fechado. Como se estivesse respirando melhor." Ele riu baixo. "Talvez eu esteja aprendendo agora." Ela o encarou, séria por um instante. "E quando voltar para a cidade?" A pergunta ficou no ar. Rafael desviou o olhar para o riacho. "Não sei. Achei que soubesse tudo sobre minha vida, mas agora não tenho tanta certeza." Helena não respondeu de imediato. Apenas assentiu, respeitando o silêncio. Naquela noite, Rafael caminhou sozinho pela cidade pequena. As luzes eram poucas, as estrelas muitas. Pensou em tudo o que construíra, em tudo o que conquistara. Pensou também no vazio que sempre tentara ignorar. Pela primeira vez, considerou a ideia de que talvez tivesse passado a vida inteira olhando para a direção errada. No dia seguinte, Helena o convidou para almoçar na casa dos pais. A mesa simples estava farta, cheia de comida feita com cuidado. Os pais o receberam com cordialidade, curiosos, mas sem julgamentos. Rafael se sentiu estranhamente à vontade. "Você parece um bom rapaz", comentou a mãe de Helena, servindo mais comida. Ele quase riu da frase. Bom rapaz. Ninguém o chamava assim há anos. Depois do almoço, Helena o levou para caminhar pelos arredores da plantação. O sol começava a baixar, pintando o céu de tons alaranjados. "Sabe", comentou ela, parando de repente, "às vezes fico com medo de gostar demais das pessoas." "Por quê? Porque nem todo mundo fica." Rafael sentiu o peso daquelas palavras. Aproximou-se um pouco mais. "E se alguém quisesse ficar?" Ela levantou o olhar lentamente, encontrando o dele. O silêncio entre os dois era denso, carregado de algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear ainda. "Talvez desse certo", respondeu ela quase num sussurro. Naquele instante, Rafael soube que estava atravessando um limite invisível. Não era apenas admiração nem curiosidade. Era algo profundo, crescente, perigoso. Ele tinha vindo ao interior para resolver negócios, mas agora, sem perceber, estava colocando o coração em jogo. E pela primeira vez, isso não o assustava tanto quanto deveria. O amor não chegou de repente. Ele foi se instalando devagar, em cada conversa, em cada olhar, em cada silêncio compartilhado. E Rafael começava a entender que algumas riquezas não cabem em cofres, nem em números. E talvez, apenas talvez, ele estivesse disposto a arriscar tudo para descobrir até onde aquilo poderia levá-lo. O tempo no interior parecia obedecer a outras regras, e Rafael começou a perceber isso com clareza nos dias que se seguiram. Não havia despertador tocando, reuniões marcadas em blocos de 15 minutos ou telefones vibrando sem parar. O relógio ainda estava no pulso dele, caro e preciso, mas já não mandava tanto assim. Quem ditava o ritmo agora eram o sol, o vento e, sem que ele admitisse em voz alta, Helena. Ele passou a acordar cedo por vontade própria. Gostava de caminhar pela estrada de terra ainda vazia, sentindo o ar fresco da manhã, observando a neblina se dissipar lentamente sobre os campos. Às vezes, encontrava Helena nesse horário, indo para a escola, e esses encontros simples se tornaram parte essencial do dia. "Hoje você acordou ainda mais cedo", comentou ela certa manhã, ajeitando a bolsa no ombro. "Não consegui dormir muito", respondeu ele. "A cabeça fica cheia de pensamentos." Ela sorriu de leve. "Aqui, a gente aprende a conversar com os próprios pensamentos." Rafael achou curioso como ela dizia coisas profundas, sem parecer que estava tentando ser profunda. Era natural, era dela. Com o passar dos dias, ele começou a ajudar na fazenda herdada do tio. Não por obrigação, mas por escolha. Nunca tinha colocado as mãos na terra antes.
No início se sentia desajeitado, errava, sujava a roupa, mas Helena sempre aparecia rindo, mostrando como fazer, explicando com paciência. Assim não, ensinou ela certa vez, segurando a mão dele para mostrar o movimento correto. O toque foi rápido, simples, mas fez o coração de Rafael disparar de um jeito inesperado. Ele ficou em silêncio, concentrado demais naquele gesto para conseguir dizer qualquer coisa. "Está tudo bem?" perguntou ela, percebendo a quietude repentina. "Está, só estou aprendendo devagar." Ela soltou uma risada suave. Devagar também é um jeito bom de aprender. As tardes eram longas e quentes, e muitas vezes terminavam sentados na sombra de alguma árvore, conversando sobre tudo e nada. Rafael começou a falar mais sobre si, sobre a infância marcada pela ausência dos pais, sempre ocupados demais, sobre a pressão constante de ser bem-sucedido, de nunca demonstrar fraqueza. "Lá na cidade, se você para, alguém passa por cima", comentou ele em uma dessas conversas. "Aqui também tem dificuldades", respondeu Helena, "mas a gente aprendeu que não precisa enfrentar tudo sozinho." Essa frase ficou com ele. Sozinho. Era assim que ele sempre tinha enfrentado tudo. Em uma noite especialmente tranquila, a cidade se reuniu na pequena praça para uma comemoração simples. Não havia nada grandioso, apenas música tocada ao vivo, algumas luzes penduradas e gente conversando. Rafael observava tudo com atenção, como quem assiste a uma cena que nunca viveu. Helena se aproximou, oferecendo um copo de suco. "Você parece pensativo." "Estou tentando entender como nunca vivi algo assim antes." Ela olhou ao redor, depois para ele. Nem todo mundo tem a chance de escolher outro caminho. Eles ficaram lado a lado, ouvindo a música, sentindo a vibração simples daquele momento. Quando a canção terminou, Helena respirou fundo. "Quer dançar?" Rafael hesitou por um instante. Nunca tinha dançado fora de eventos formais, cheios de regras invisíveis. "Não sou muito bom nisso." Ela deu de ombros. "Aqui ninguém se importa." Eles se moveram devagar, sem passos ensaiados, apenas seguindo o ritmo. Rafael estava consciente demais da proximidade, do perfume suave dela, do jeito como Helena parecia completamente à vontade. Pela primeira vez em muito tempo, ele também se permitiu relaxar. Quando a música acabou, ficaram parados por alguns segundos, próximos demais para fingir que não sentiam nada. Helena quebrou o silêncio. "Você vai ficar mais tempo, não vai?" Ele respondeu sem pensar. "Vou." E era verdade. Já tinha adiado compromissos importantes, desligado chamadas, ignorado e-mails. Algo impensável semanas antes. Mas nem tudo era leve. Em alguns momentos, o passado de Rafael batia à porta. Telefonemas da cidade, lembrando-o de quem ele era, do império que precisava de decisões. Em uma dessas ligações, Helena percebeu o semblante dele mudar. "Problemas?" perguntou quando ele desligou. "Responsabilidades." Ela assentiu lentamente. "O mundo lá fora não para por causa da gente." "Não, ele não para." O silêncio que se seguiu foi diferente, carregado de preocupação. Pela primeira vez, Helena parecia insegura. Rafael passou aquela noite acordado, pensando no que estava construindo ali e no que poderia perder. Pela primeira vez, tinha medo de seguir em frente e medo de recuar. O amor, agora ele sabia, tinha esse poder. No dia seguinte, decidiu ser honesto. "Helena, preciso te contar uma coisa", disse enquanto caminhavam pela estrada. Ela parou e o encarou. "Pode falar." "Minha vida é na cidade. Tudo o que construí está lá. Eu não sei ainda o que isso significa para nós, mas não quero mentir." Ela respirou fundo, como se já esperasse aquela conversa. "Eu sei. Nunca achei que fosse diferente." "E mesmo assim, você ficou." Ela sorriu triste. "Porque algumas pessoas entram na nossa vida e a gente não escolhe sentir, apenas sente." As palavras atingiram Rafael com força. Ele se aproximou com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo frágil. "Eu não quero ser só alguém que passa." Helena levantou o olhar, os olhos brilhando mais do que ela gostaria de admitir. "Então não seja." O momento foi interrompido por vozes ao longe, alguém chamando Helena. A vida continuava, mesmo quando eles queriam congelar o tempo.
Nos dias seguintes, a tensão silenciosa cresceu. Havia carinho, risos, cumplicidade, mas também perguntas não respondidas. Rafael começou a perceber que amar alguém significava encarar escolhas difíceis. Em uma tarde chuvosa, sentaram-se na varanda, observando a água cair forte. Se chover demais, a plantação sofre, comentou Helena. Na cidade, a chuva só atrapalha o trânsito, respondeu ele. Ela riu, mas logo ficou séria. São mundos muito diferentes. Ele assentiu. Mas talvez não sejam incompatíveis. Ela o encarou com atenção, como se tentasse decifrá-lo. Você fala isso agora. Mas e quando voltar? Rafael não respondeu, porque pela primeira vez não tinha certeza se voltaria da mesma forma. A chuva continuava caindo, lavando a terra, o ar, os pensamentos. E naquele silêncio compartilhado, ambos sabiam que algo grande estava se formando. Algo bonito. Algo arriscado. O amor já não era apenas uma possibilidade distante. Era uma presença real, ocupando espaço, exigindo coragem. E Rafael, que sempre teve tudo sob controle, começava a aprender que algumas coisas não podem ser comandadas, apenas vividas. Os dias seguintes trouxeram um tipo diferente de silêncio entre Rafael e Helena. Não era distância nem frieza. Era um silêncio carregado de pensamentos, de coisas não ditas, de sentimentos que cresciam rápido demais para caber em palavras simples. Ainda se viam todos os dias, ainda conversavam, riam, caminhavam juntos, mas havia sempre algo pairando no ar, como uma pergunta que nenhum dos dois tinha coragem de fazer em voz alta. Rafael passou a observar Helena com mais atenção. Reparava em detalhes pequenos, quase invisíveis para quem não estivesse verdadeiramente interessado. O jeito como ela franzia a testa quando estava concentrada, como falava com carinho com as crianças da escola, como se emocionava ao contar histórias do interior, como cuidava da terra como se fosse parte dela. Aquilo o tocava profundamente. Certa manhã, ele apareceu na escola com uma sacola cheia de materiais novos. Cadernos, lápis de cor, livros. O que é isso tudo? Perguntou Helena surpresa. Um presente. Achei que poderia ajudar. Ela franziu o senho de leve, não por ingratidão, mas por cuidado. Rafael, eu agradeço, mas aqui a gente faz o que pode, com o que tem. Eu sei, não quero mudar nada. Só contribuir. Ela respirou fundo, olhando para os materiais, depois para ele. Você sempre resolve as coisas assim, oferecendo soluções? Talvez. É o que aprendi a fazer. Helena sorriu de lado. Aqui a gente aprende mais a esperar. Ele riu baixo. Essa parte ainda é difícil para mim. Ela acabou aceitando os materiais, mas fez questão de distribuí-los com as crianças ali mesmo, mostrando que nada daquilo era só dela. Rafael observou em silêncio, sentindo um orgulho estranho, como se aquela cena tivesse mais valor do que qualquer investimento que já fizera. Naquela tarde, caminharam até um morro de onde dava para ver boa parte da região. O céu estava limpo e o vento soprava constante. Vem aqui quando precisa pensar? Perguntou ele. Sempre. Aqui eu lembro quem eu sou. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. E quem você é? Ela demorou a responder. Sou alguém que escolheu ficar. A frase ecoou dentro dele. Escolher ficar. Nunca tinha pensado na vida como uma escolha tão clara. Para ele, tudo sempre fora uma sequência de obrigações. Ele sentou-se na grama, olhando o horizonte. Às vezes sinto que vivi a vida inteira no automático. Helena se sentou ao lado dele. Não é tarde para mudar. Ele virou o rosto encarando-a. E se mudar machucar alguém? Ela o encarou de volta com sinceridade. E se não mudar machucar você? A pergunta foi como um soco silencioso. Rafael passou a mão pelos cabelos, respirando fundo. Naquela noite, recebeu uma ligação que mudou o clima de tudo. Um dos diretores da empresa exigia sua presença imediata na cidade. Um contrato importante, decisões urgentes. O mundo que ele deixara para trás cobrava retorno. Helena percebeu o peso nos ombros dele assim que o viu desligar o telefone. Você vai ter que ir, não vai? Ele assentiu, com dificuldade. Por alguns dias, talvez uma semana. Ela tentou sorrir. Uma semana passa rápido, mas os olhos dela diziam outra coisa. Nos dias que antecederam a viagem, tudo pareceu mais intenso.
Cada conversa tinha um tom de despedida, mesmo sem que a palavra fosse dita. Caminharam mais, conversaram até tarde. Dividiram histórias que nunca tinham contado a ninguém. Em uma dessas noites, sentados na varanda, Helena falou sobre o medo de perder pessoas. Já vi muita gente ir embora prometendo voltar, comentou ela, olhando para o escuro. E eles voltaram? Alguns diferentes, outros nunca mais. Rafael sentiu o coração apertar. Eu não quero ser mais um. Ela virou o rosto lentamente. Então não seja. O silêncio entre eles era denso. Rafael sentiu vontade de tocá-la, de dizer tudo o que ainda não tinha coragem, mas conteve o impulso. Sabia que qualquer gesto naquele momento poderia mudar tudo. Na manhã da partida, a cidade parecia mais quieta do que nunca. Helena foi até a pousada se despedir. Pararam um diante do outro, sem saber exatamente como agir. Cuida de você, disse ela. Você também. Ele respirou fundo. Quando eu voltar, a gente conversa com calma. Ela assentiu. Estarei aqui. Rafael entrou na caminhonete e dirigiu pela estrada de terra com o coração pesado. No retrovisor, viu Helena ficando cada vez menor, até desaparecer de vista. Foi a primeira vez que sentiu medo de verdade. Medo de perder algo que ainda nem tinha certeza se podia chamar de seu. Na cidade grande, o impacto foi imediato. O barulho, a pressa e os prédios altos. Tudo parecia exagerado agora. As reuniões, os números, as discussões, nada tinha o mesmo peso. Ele se pegava olhando o celular a todo instante, esperando uma mensagem que nem sempre vinha. Quando finalmente recebeu uma, era simples. Aqui está tudo como sempre. Ele leu várias vezes. Aquilo o acalmava e o machucava ao mesmo tempo. As noites na cidade foram longas. Rafael percebeu que sentia falta do silêncio, do céu estrelado, da voz de Helena. Sentia falta de si mesmo como tinha sido lá. Em uma madrugada, encarando a janela do apartamento luxuoso, tomou uma decisão. Não sabia ainda como nem quando, mas sabia o quê. Não podia mais fingir que aquela história era apenas um intervalo. Enquanto isso, no interior, Helena tentava manter a rotina. Acordava cedo, ia para a escola, ajudava os pais. Mas tudo parecia um pouco mais vazio. Às vezes, se pegava olhando a estrada, como se esperasse vê-lo surgir a qualquer momento. Ela não sabia se Rafael voltaria diferente. Só sabia que, pela primeira vez, tinha deixado alguém entrar fundo demais. E agora, ambos, separados por quilômetros e escolhas, carregavam o mesmo sentimento inquieto, a certeza de que o amor, quando verdadeiro, não aceita ser ignorado por muito tempo. Os dias na cidade se arrastavam para Rafael, como se alguém tivesse diminuído a velocidade do mundo, apenas para torturá-lo. Tudo continuava funcionando perfeitamente ao redor dele. Os negócios iam bem, os contratos eram assinados, as reuniões terminavam com números positivos. Mas por dentro algo estava completamente fora do lugar. Ele estava ali fisicamente, mas a mente insistia em voltar para o interior, para a estrada de terra, para o silêncio da noite e, principalmente, para Helena. Em uma reunião importante, um dos diretores comentou algo que normalmente prenderia toda a atenção de Rafael. Naquele dia, porém, ele apenas assentiu automaticamente, enquanto pensava no jeito como Helena segurava a xícara de café com as duas mãos, como se aquilo fosse um pequeno ritual de conforto. Você está distraído, Rafael, observou um sócio mais antigo ao final da reunião. Talvez um pouco cansado, respondeu, evitando explicações. Mas ele sabia que não era cansaço. Era a ausência. À noite, caminhava pelo apartamento grande demais, luxuoso demais, silencioso demais. Abriu a janela e encarou a cidade iluminada, cheia de luzes artificiais. Pensou no céu do interior, escuro e verdadeiro, salpicado de estrelas. Pensou em como Helena dizia que gostava de observar. O céu para lembrar que nem tudo precisava ser controlado. Ele tentou ligar para ela algumas vezes, mas desligava antes que chamasse muito. Não queria parecer invasivo, nem carente, nem confuso. Mas a verdade era que estava tudo isso ao mesmo tempo. No interior, Helena também sentia a mudança. A rotina seguia igual, mas o coração não. As crianças da escola perguntavam quando o amigo dela voltaria. Ela sorria e dizia que em breve, mesmo sem saber se era verdade.
À noite, sentava-se na varanda e ouvia o som distante dos insetos, lembrando das conversas longas, dos silêncios confortáveis, da sensação de que alguém finalmente a via por inteiro. A mãe percebeu a quietude da filha. Está tudo bem, Helena? Ela hesitou antes de responder. Está, só estou pensando demais. O pai comentou, sem levantar os olhos do jornal. Quem pensa demais, sente demais. Ela sorriu de leve, porque sabia que era exatamente isso. Os dias passaram, e a semana prometida por Rafael se transformou em quase 2. Helena não cobrou, não ligou, não pressionou. Mas a esperança começava a se misturar com um medo antigo. Aquele medo de quem já tinha aprendido a não esperar demais. Até que numa tarde quente, enquanto Helena caminhava de volta da escola, ouviu o som familiar de um motor se aproximando. Virou-se por instinto e o coração disparou antes mesmo de ter certeza. A caminhonete preta parou alguns metros à frente. Rafael desceu devagar, como se tivesse medo de quebrar o momento. Você voltou, disse ela, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Voltei, respondeu ele, os olhos fixos nela. E dessa vez não foi por obrigação. Por alguns segundos, nenhum dos dois se moveu. O vento levantou um pouco da poeira da estrada, e o mundo pareceu segurar a respiração. Eles caminharam até ficarem frente a frente. A cidade estava me sufocando, continuou Rafael. E eu percebi que não era a cidade o problema. Era eu tentando viver uma vida que já não fazia mais sentido. Helena o observava atentamente, sem interromper. Eu pensei muito antes de voltar. Pensei em você, pensei em nós, pensei no que eu poderia oferecer e no que eu poderia perder. E o que decidiu? Perguntou ela com cuidado. Que algumas perdas valem a pena e que algumas escolhas não podem ser adiadas. Ela respirou fundo, sentindo o coração bater forte. Rafael, eu preciso ser sincera. Eu não posso viver esperando. Não posso prometer algo se você ainda estiver dividido. Ele assentiu. Eu sei. E é por isso que voltei para dizer que não quero mais dividir minha vida em 2 partes. Quero descobrir se existe um jeito de unir tudo. Eles caminharam juntos até a praça e sentaram-se no banco onde tantas vezes haviam conversado antes. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados. Eu não sei se pertenço totalmente a este lugar, continuou ele, mas sei que pertenço ao que sinto quando estou aqui. E isso inclui você. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou com a voz firme. Eu não preciso de promessas grandiosas, Rafael. Preciso de presença. De verdade. Ele virou o corpo para ela. Então me deixa ficar. Me deixa tentar. Ela o encarou, os olhos marejados, mas sem chorar. Tentar não é garantia de nada. Eu sei. Mas ir embora agora seria garantia de arrependimento. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo riso distante de algumas crianças correndo pela praça. A vida seguia simples e real. Helena apoiou as mãos no banco, respirando fundo. Ficar não vai ser fácil. Nada que vale a pena é. Ela sorriu finalmente. Então vamos devagar. Rafael sentiu um alívio profundo, como se finalmente pudesse respirar por completo. Não era um final feliz. Era um começo real. Nos dias seguintes, ele começou a se envolver mais com a vida local. Visitava a escola, ajudava na fazenda, conversava com os moradores, não como alguém que estava apenas passando, mas como alguém tentando construir algo. Houve olhares desconfiados, comentários sussurrados. Um homem da cidade, rico, diferente. Helena percebeu e se preocupou. Isso não te incomoda? Perguntou ela certa noite. O quê? O jeito que as pessoas olham. As dúvidas. Ele sorriu de leve. Passei a vida inteira sendo olhado por interesse. Prefiro ser questionado por verdade. Ela segurou a mão dele pela primeira vez. Um gesto simples, mas cheio de significado. Rafael sentiu naquele toque a confirmação silenciosa de que estava no caminho certo. Mas nem tudo era leve. Ele ainda precisava lidar com decisões difíceis, com pressões externas, com a possibilidade de fracassar em algo que não envolvia dinheiro, mas sentimentos. E Helena também enfrentava seus próprios medos. O medo de confiar demais, de se entregar, de acreditar que daquela vez poderia ser diferente. Ambos sabiam que o amor que nascia ali não era um conto perfeito. Era feito de escolhas diárias, de renúncias, de coragem. E mesmo assim, ou talvez por isso mesmo,
começava a se tornar algo impossível de ignorar. A decisão de ficar não transformou a vida de Rafael de um dia para o outro. Pelo contrário, ela trouxe um peso novo, uma responsabilidade diferente de tudo o que ele já tinha enfrentado. Pela primeira vez, suas escolhas não afetavam apenas números, empresas ou acionistas. Afetavam pessoas, afetavam sentimentos, afetavam Helena. Nos primeiros dias após seu retorno definitivo ao interior, ele tentou manter um equilíbrio impossível. Passava parte do tempo resolvendo pendências da empresa à distância e outra parte mergulhando na rotina simples da cidade. Às vezes funcionava, outras vezes não. Em uma manhã, enquanto ajudava na plantação, o celular tocou insistentemente no bolso. Ele tentou ignorar, mas acabou atendendo. A conversa se estendeu mais do que deveria. O tom subiu. E quando desligou, percebeu Helena observando de longe. "Problemas?" perguntou ela mais tarde, enquanto caminhavam. "Sempre existem", respondeu ele suspirando. Ela parou e o encarou. "Rafael, eu não quero ser um refúgio temporário. Não quero que você esteja aqui apenas quando as coisas apertam lá fora." Ele sentiu o impacto das palavras. Não havia acusação, apenas verdade. "Você tem razão", disse ele. "Eu ainda estou aprendendo a soltar." "Soltar também é um processo", comentou ela. "Mas precisa ser sincero." Ele assentiu. Naquela noite, ficou acordado pensando no quanto ainda precisava desaprender para conseguir viver aquela nova vida. Com o passar das semanas, Rafael começou a ser visto de outra forma pelos moradores. Já não era apenas o homem rico da cidade grande. Era o Rafael que ajudava a consertar cercas, que sentava na praça para conversar, que aparecia na escola com livros e histórias diferentes. Ainda havia desconfiança, mas também curiosidade. Helena percebia o esforço e se sentia dividida entre orgulho e medo. "Você não precisa provar nada para ninguém", comentou ela certa tarde. "Talvez eu precise provar para mim mesmo." Ela segurou a mão dele com firmeza. "Só não se perca no caminho." A relação entre eles avançava aos poucos, com cuidado. Não havia declarações exageradas, nem promessas impossíveis. Havia presença, havia atenção, havia verdade. Às vezes, também havia silêncio e pequenas discordâncias. Em uma dessas conversas difíceis, sentados à beira do riacho, Helena falou sobre seus sonhos. "Eu queria melhorar a escola, ter mais recursos, mais oportunidades para as crianças." "E por que não faz isso?" perguntou Rafael. Ela sorriu de leve. "Porque querer é diferente de poder." Ele pensou por alguns segundos. "Talvez eu possa ajudar. Não com dinheiro apenas, mas com planejamento, contatos." Ela o olhou com cuidado. "Eu aceito ajuda. Só não quero que isso vire dependência." Ele sorriu. Justo. Aos poucos começaram a trabalhar juntos em pequenas ideias. Nada grandioso. Pequenos projetos, reformas simples, eventos para arrecadar fundos. Rafael descobriu um prazer inesperado em construir algo que não tinha seu nome, estampado em letras grandes. Mas o passado não se deixava esquecer. Um dia, um antigo amigo da cidade apareceu de surpresa, trazendo notícias e tentações do mundo que Rafael conhecia tão bem. "Você enlouqueceu? Largou tudo por esse lugar?" comentou o amigo rindo. Rafael respondeu com calma. "Não larguei tudo, só escolhi diferente." Helena observava de longe, sentindo o medo antigo se reaproximar. O medo de que aquele mundo chamasse Rafael de volta com mais força do que ela poderia competir. Naquela noite ela foi direta. "Você sente falta de lá?" Rafael demorou a responder. "Sinto falta de quem eu achava que precisava ser, mas não de quem eu era de verdade." Ela respirou aliviada, mas ainda insegura. "Eu não quero ser uma fase, Rafael." Ele segurou o rosto dela com cuidado, sem pressa. "Você não é, mas também não quero que minha vida gire só em torno de você. Quero que a gente cresça junto." Ela fechou os olhos por um instante, sentindo o peso e a beleza daquelas palavras. Com o tempo, Rafael começou a enfrentar críticas mais duras. Pessoas questionavam suas escolhas, sua sanidade, sua mudança. Ele sentia o impacto, mas agora não estava mais sozinho. Em uma noite difícil, sentados na varanda, ele falou: "Nunca imaginei que escolher o amor fosse tão complicado." Helena sorriu de leve. "O amor não complica, ele revela. Revela medos, inseguranças, limites. Revela quem a gente é de verdade."
Ele apoiou a cabeça no ombro dela, algo que jamais faria em outro tempo. Tenho medo de falhar. Ela passou a mão pelos cabelos dele. Todo mundo tem. A diferença é o que a gente faz apesar do medo. E a relação deles começou a ser vista com outros olhos na cidade. Alguns apoiavam, outros criticavam. Helena ouviu comentários maldosos, insinuações de interesse, de diferença social. Isso a machucou mais do que gostaria de admitir. Um dia ela explodiu. Eu não quero ser vista como alguém que te segurou aqui por dinheiro ou status. Rafael ficou sério. Quem fala isso não te conhece. E quem te conhece sabe quem você é. Mas isso cansa, Rafael. Ele segurou as mãos dela. Se ficar pesado demais, a gente ajusta. Não quero que você perca quem é por minha causa. Ela o encarou emocionada. Promete? Prometo. Naquele momento, Helena percebeu que não estava apenas apaixonada. Estava construindo algo real, com alguém que aprendia a amar do jeito mais difícil e mais verdadeiro, ficando. O interior já não era apenas um cenário. Tinha se tornado um campo de provas, de crescimento, de transformação, e ambos sabiam que ainda haveria desafios maiores pela frente. Mas agora, diferente do começo, eles estavam dispostos a enfrentá-los juntos. Mesmo sem garantias, mesmo com medo. Porque o amor que nasce do encontro, entre dois mundos tão diferentes, só sobrevive quando existe coragem suficiente para permanecer. O tempo seguiu avançando, e com ele vieram mudanças que ninguém poderia ter previsto com clareza, mas que aos poucos se mostraram inevitáveis. Rafael já não era visto como um visitante. Seu nome passou a fazer parte das conversas cotidianas, não pelo dinheiro que tinha, mas pela presença constante. Ele estava ali nos dias bons e nos difíceis, nas comemorações simples e nos momentos de cansaço coletivo. Helena observava tudo com atenção, às vezes com o coração leve, outras com receio. Amar Rafael tinha sido uma escolha corajosa, e ela sabia disso, mas também sabia que não estava mais sozinha nesse caminho. Uma tarde, enquanto caminhavam pela estrada que levava ao alto do morro, Rafael parou de repente. O céu estava limpo, o vento suave, e o sol começava a se despedir do dia. Quero te mostrar uma coisa, disse ele. Ela o seguiu até um ponto mais alto, de onde dava para ver a fazenda, a escola, as casas espalhadas e a estrada serpenteando ao longe. Quando cheguei aqui, continuou Rafael, achei que esse lugar fosse pequeno demais para mim. Hoje percebo que eu é que era pequeno para entender o que realmente importava. Helena sorriu, emocionada. Você mudou muito, não. Eu só parei de fugir. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu não sei como será o futuro. Ainda tenho responsabilidades, ainda tenho muito a aprender. Mas sei que não quero mais viver uma vida onde você não esteja. Ela sentiu os olhos marejarem. Rafael, eu não estou te pedindo promessas impossíveis. Só estou te dizendo que escolho você. Todos os dias. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do vento. Helena se aproximou devagar. Eu também escolho você, respondeu ela. Mesmo com medo, mesmo sem certezas. Ele sorriu, aliviado, e tocou o rosto dela com cuidado. O gesto era calmo, respeitoso, cheio de sentimento acumulado. Helena fechou os olhos por um instante, sentindo o coração bater forte. O primeiro beijo aconteceu ali, simples e verdadeiro. Não foi apressado, nem perfeito. Foi sincero, um beijo que carregava tudo o que tinham vivido até ali. As dúvidas, as escolhas, as esperas. Quando se afastaram, ambos sorriram, como se finalmente tivessem encontrado um lugar seguro. Nos meses seguintes, a vida ganhou um novo ritmo. Rafael reorganizou a empresa para passar mais tempo no interior, dividindo a rotina entre a cidade e aquele lugar que agora chamava de lar. Não foi fácil, mas foi possível. E mais importante, foi desejado. A escola passou por melhorias, fruto de esforço coletivo. Helena continuava sendo a mesma professora dedicada, agora com ainda mais sonhos e projetos. Rafael nunca tentou ocupar um espaço que não fosse dele. Caminhava ao lado, não à frente. Certa noite, durante uma pequena festa na praça, alguém comentou em tom de brincadeira. Quem diria que o milionário ia virar homem do interior? Rafael riu e respondeu com naturalidade. Quem diria que eu encontraria tudo o que precisava justamente aqui?
Helena segurou a mão dele, sorrindo. O gesto já era natural, cotidiano, cheio de significado. Mais tarde, sentados na varanda da casa, olhando o céu estrelado, ela comentou: "Lembra quando você disse que tinha medo de falhar?" "Lembro. E agora?" "Agora sei que falhar sozinho é pior do que tentar junto." Ela se aproximou, encostando a cabeça no ombro dele. "Eu nunca quis alguém que tivesse tudo, só alguém que ficasse." Ele virou-se para ela, os olhos cheios de ternura. "E eu nunca soube que precisava aprender a amar, até você." Eles se beijaram novamente, dessa vez com mais segurança, mais entrega. Um beijo demorado, tranquilo, cheio de futuro. O homem que tinha tudo finalmente entendeu que o amor não se compra. Não se herda, não se conquista com esforço. Ele simplesmente acontece quando se tem coragem de ficar. E ali no interior, entre silêncios, escolhas e beijos sinceros, Rafael e Helena descobriram que o verdadeiro luxo da vida era dividir o coração com alguém que transformava o mundo só por existir. O que você achou dessa história? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito. Até a próxima!